Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Aquele Podcast. Podcast que você já conhece, a gente traz sempre os empreendedores, empresários, varejistas que estão no dia a dia dos seus negócios, botando a mão na massa, empreendendo nesse Brasilzão. A gente não vai trazer ninguém que ouviu falar, que leu no livro, que disse que um amigo falou sobre. A gente sabe que empreender no Brasil é complicado e a gente tem um ambiente propositivo de ideias, disrupções, caminhos não só de sucesso, mas contando os percalços para que a gente aprenda na prática como empreender mais e melhor no nosso país, nosso Brasilzão. Eu sou Michel Tawil. E eu sou Shera Zulay, e hoje a gente vai mergulhar num tema que está literalmente no bolso de todo mundo, o Pix. O nosso convidado é um dos nomes por trás de uma empresa que está mudando a forma como a gente compra, vende e parcela, a PagaLeve. Eduardo Zuccarelli, o Zuca, CCO da PagaLeve, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E eu quero começar do começo. Como que surgiu o Pix, veio revolucionando e como vocês viram isso como uma oportunidade de mudar o mercado, mudar o varejo? Muito legal. Primeiro, obrigado pelo convite. Valeu. É um prazer estar a gente falando aqui um pouquinho sobre o nosso setor e o que a gente faz também, né? É bem importante a gente falar um pouco sobre isso. Bem, o Pix, assim, para o brasileiro, o Pix ele é revolucionário, a gente fala muito sobre ele, nasceu no final de 2020 e ele mudou a forma que o varejo trabalha, mudou a forma que o Brasil trabalha. Quando lá atrás, né, quando a gente pega a lógica, a história do Brasil, a gente fala muito sobre parcelamento. O Pix, aparentemente, ele não tem nenhuma conexão com parcelamento. Então, ele nasceu em 2020, Sim. ele veio forte, e em algum momento ali, ele não via como... Não parecia ser algo que poderia mudar muito mais do que somente um pagamento, uma transação, uma transferência. Pagamento à vista. Exato. No entanto, no mercado internacional, apareceu um negocinho chamado Buy Now, Pay Later, né? Então, esse palavrãozinho pro brasileiro, Buy Now, Pay Later, ele é muito cruel pro brasileiro, porque compre agora, pague depois, ele remete a crediário, ele não tem nada de novo pro brasileiro. Então, qual é a novidade nisso? Só que no mundo isso aconteceu de uma forma muito violenta. Então, na Austrália começou, depois ele foi pra Europa, foi pros Estados Unidos. Então, isso mudou. Parecia que o varejo tinha reinventado a pólvora, né? Então, e isso era... E quando começou a falar de Buy Now, Pay Later no Brasil, isso não pegou tanto. Por quê? Porque já existia uma cultura de parcelamento. No entanto, com a chegada do Pix, apareceu de fato uma oportunidade. Começou a se entender, poxa, dá para fazer parcelamento também via Pix. E isso muda muito a lógica, né? Óbvio que Buy Now, Pay Later não era novidade, mas o Pix parcelado ele poderia ser uma oportunidade. Foi ali que a gente entendeu que existia uma dor no varejo e existiu também uma oportunidade. Hoje, quando a gente fala de Pix parcelado, a gente fala de um grupo de clientes que ele não consegue ser bem atendido hoje com o modelo atual. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente está concordando que o Brasil ele é um país que já está acostumado com parcelamento, então a gente está acostumado com parcelamento, nós pouca gente sabe, mas a gente ouve muito falar das Casas Bahia sendo o grande propulsor ali do crediário, mas a primeira transação parcelada aconteceu na época antes da virada do século, de 1900. A Princesa Isabel esteve envolvida, olha que loucura. Caraca. Exato, então e a gente tinha existia uma indústria de costura, né, que começou a fazer venda a prazo. E a partir dali começou, de fato, a primeira venda parcelada. Né? Óbvio que o crediário é que é o que gerou bastante movimento ali. Só que a lógica de tudo isso, ela passou pelo crediário, virou o cheque pré-datado e virou o cartão de crédito. E hoje o parcelamento, até então, né, o parcelamento de cartão de crédito era o grande modelo de parcelamento no Brasil. Quer dizer que quem não tem cartão de crédito está fora do jogo. Então é a primeira constatação aqui, né? Quem não tem cartão de crédito está fora do jogo. Segundo, os poucos que têm cartão de crédito têm um limite baixo. Então ele também tem uma situação, um problema ali, porque se você quer parcelar, você tem que ter limite. Então você não consegue fazer compras também com um limite razoável. Um valor maior. E quem tem limite baixo acaba querendo o quê? Proteger aquele limite para uma emergência. Para uma emergência. E aí, nesse aspecto, uma venda no varejo nem sempre é uma venda emergencial, é muito mais uma venda por impulso. Então você também tem um problema. E tem agora um terceiro grupo, que é a geração Z, que declara não gostar de usar cartão de crédito. Por quê? Porque viu os pais se ferrarem no passado, juros abusivos ali sendo cobrados. Saiu agora, acho que foi ontem, uma matéria reforçando, já é uma constatação, né? O juro rotativo no cartão, ele é muito alto. E a gente se ensaiou uma queda muito grande no juro no rotativo, mas isso não aconteceu na prática.
Então, nós estamos falando de juros na casa de 440% É o ao maior ano. juros do mundo, é o juros do cartão de crédito. Exato. E a gente teve algumas experiências recentes, né, no mercado com a mudança do Pix. Hoje, por exemplo, no e-commerce da Blumen, quase 25% da nossa venda digital é através do Pix. A gente é cliente da PagaLeve há algum tempo e podemos, inclusive, falar um pouco mais sobre isso. E o grande pensamento do varejista, né, no momento atual é como é que eu diminuo a fricção do meu cliente. A gente teve na NRF junto, inclusive esse ano, e o tema No Friction é o que rege o varejo nos últimos anos. Eu imagino e aposto muito que a PagaLeve vem trazendo essa não fricção, essa menor ruptura no momento do fechamento, né? Você comentou. O número de cartões de crédito no Brasil são 200 milhões de cartão, onde 50 milhões de pessoas têm acesso a eles. Ou seja, um mesmo brasileiro tem, às vezes, 4 cartões e o limite no brasileiro é R$ 1.400 de média. Gente, o limite do cartão de crédito do brasileiro é de R$ 1.400. Você que tem um varejo sabe que o ticket médio do seu negócio pode estar ali, talvez 20%, 30% disso. O cliente não vai ocupar boa parte da renda dele ali, do limite do cartão na sua compra, então o Pix parcelado pode ser a solução para ele. Como é que vocês veem, como é que a PagaLeve ajuda de fato esse varejista a vender mais? Né? Você sabe que vender mais é o que todo mundo precisa. Como é que a PagaLeve ajuda nesse ponto? Legal. Você falou de fricção, acho que o tema fricção ele é muito, como você disse, né? Eu acho que a gente está falando de fricção tem uns 20 anos. Então, eu lembro desde a primeira vez que eu fui na NRF, que deve ter uns 15 anos, não querendo entregar a idade aqui, né? Mas pelo menos uns 15 anos eu vou na NRF e a gente fala o tempo inteiro de fricção, de experiência. Então, isso é um ponto, né? Uma dor. Eu vou separar aqui a resposta em duas. Não, você tem experiência online, você tem a experiência física. Então, quando a gente olha para a experiência física, o cartão de crédito hoje ela apresenta uma experiência muito boa. Você pega um cartão de crédito, você faz um tap and go ali e você resolve a tua transação com um único encostar ali, né? Só que quando a gente olha para o mundo, e o Pix no mundo físico, ele é um pouquinho mais complexo. Você tem que tirar o celular, você tem que entrar na conta. Então tem o QR Code da máquina ou é o Pix na conta da pessoa? E muitas vezes o lojista não está preparado para isso, tem que mandar na conta do dono, tem que ver qual que é. CNPJ, se confirmar se bateu mesmo, se não é um comprovante falso. Então tem uma dor ali, né? Já no mundo online é o oposto. Então, quando você falou assim, o teu e-commerce ele gira na casa de 25%, é mais ou menos o que a gente vê, entre 20% e 30%. Tem alguns players que chegam a bater, e eu me surpreendo com isso, 50%. Caramba. Então, isso é muito comum. Eu tenho visto em alguns setores ali, geralmente com ticket médio extremos, né? Ou muito baixo ou muito alto, o Pix ele fazendo bastante movimento. Quando é muito alto, porque provavelmente o consumidor está procurando desconto e aí o lojista ele dá um desconto importante, isso privilegia o Pix. Tem um incentivo, né? Dos Exato. online. E quando é muito baixo, é porque no final é mais fácil isso, né? E o que eu quero dizer com mais fácil? No online, você tem aquela dor de você tirar o cartão, colocar todos os dígitos, colocar código de verificação, colocar a data de validade, nome e tal. Isso é uma fricção. Mesmo quando você salva os seus dados em wallet, ele te obriga a colocar aí código de segurança. Você tem que pegar a tua carteira, arrancar Eu mesmo, quando tenho que usar algum cartão de crédito online, eu acabo usando o meu cartão virtual. Eu preciso entrar no meu aplicativo para ver qual que é. E aí, assim, ele é uma jornada complexa, né? Já no caso do Pix, não, porque ele gera um QR Code, eu vou lá e pago e acabou. Então, ele é tão simples quanto isso. Então, eu acho que, em termos de experiência, a fricção ela acaba sendo muito importante. Especificamente com relação a Pix parcelado, a gente vê de vez em quando alguns players que geram uma lógica parecida com o crediário, né? O que eu quero dizer com isso? Você tem que entrar na hora de você estar fazendo a compra. Você colocou nome, sobrenome, telefone, endereço, e-mail. Aí você vai para meio de pagamento no online. Cartão de crédito, débito, boleto, Pix. E aí você tem lá, eventualmente, um crediário, né? O cara clica lá no crediário e aí aparece lá, você tem que tirar selfie, fazer de novo um cadastro. Aí você tem que baixar um aplicativo. Validar tudo de novo. Validar. Eu cheguei a ver num grande lojista uma experiência que depois de eu ter feito um cadastro que demorou 5 minutos, com selfie, com envio de cópia de documento. Exato. E aí depois de toda a jornada, alguém me mandaram assim, olha, daqui a 3 dias alguém vai entrar em contato para você. Sim, cara, isso não é uma realidade que o varejista quer ter, né? Então, do nosso caso, da PagaLeve, o que a gente faz, né? Quando o cliente aparece no checkout, aparece lá cartão de crédito, débito, Pix parcelado. Ele vai clicar, eu vou pegar todos os dados que o cliente já tem. Óbvio que o consumidor ele vai colocar o termos e condições aceite, né? Na hora que ele clica lá no termos e condições, eu vou pegar esses dados,
e eu vou validar eles, eu vou analisar, e são mais de 100 variáveis, eu posso falar depois um pouquinho sobre isso. Isso tá aqui pra gente comentar. Exato, que é bem revolucionária a lógica que nós fazemos a análise de crédito. Mas a gente analisa de uma forma bastante simples. Estou falando de 3 segundos, 2, 3 segundos para gerar um crédito. E se o crédito está aprovado, né, ele já tem o QR Code lá disponível para que o cliente faça o pagamento. Então, e eu estou falando aqui de uma jornada de alguém que nunca nem ouviu falar da PagaLeve. Então, alguém entrou lá no site, viu lá PagaLeve, clicou, ele recebe um SMS com uma confirmação somente para garantir que é, de fato, o consumidor. A gente checa em diversos birôs que nós temos ali para poder garantir a informação correta e já faz o pagamento. Então não tem selfie, não tem baixar aplicativo, não tem fazer um pré-registro, não tem enviar comprovante de pagamento, não enviar algum tipo de foto de documento, enfim, selfie. É o mais simples possível. É o mais simples possível, que no final do dia é aquilo que garante a conversão do lojista. Então, quando a gente está falando de e-commerce, a gente está falando naturalmente de conversão. E, obviamente, também de vendas adicionais, que é um pouco do que a PagaLeve ela se orgulha de ter. Uma experiência super fluida para o consumidor. E a taxa de pedidos negados no e-commerce por cartão de crédito gera na casa de 25% ou 30%, mais ou menos isso? É uma ótima pergunta, Michel, porque eu vou tentar voltar um pouquinho para poder organizar a lógica do processo. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? O cartão de crédito ele tem um processo que é eu solicitar um cartão. Eu vou pedir para uma bandeira, ou para o meu banco emissor, um cartão, e ele vai analisar o meu crédito, ele vai analisar a minha vida, vai pegar enfim, todos os meus dados. Histórico. E ele vai me dar um cartão de crédito com algum limite. Então ele vai me dar um cartão com, sei lá, 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1.000, 1.500, 2.000, algum limite. E é um cheque em branco, porque eu vou pegar esse cartão e eu vou gastar com camiseta, passagem aérea, só que o problema é que o banco emissor ele tem aquela foto naquele momento. A minha vida pode mudar, eu posso ser promovido, eu posso ser desligado, eu posso passar por algum problema financeiro, problema de saúde, isso muda muito. E eu tenho uma foto daquele momento, eu tenho um limite pré-aprovado, definido ali e tal. Geralmente, quando você tem que aumentar o limite do consumidor, é fácil, porque você está vendo que o cliente está pagando e tal, mas o problema é quando você tem que reduzir, você não consegue. E tem um problema, ninguém avisa que o cliente perdeu o emprego, ele não liga no banco. Ele não vai ligar lá e falar, fui demitido. Perdi meu emprego, revejam as suas políticas. Baixa aí um pouquinho que tá... Isso não vai acontecer. Então, o que acontece muitas vezes é que você tem uma inadimplência que é alta. Então, muitas vezes, inadimplência de primeiro dia é um número bastante agressivo. Então, a gente vê números de quando a gente pega inadimplência de 90 dias de cartão de crédito, bate 10%, 15%. De primeiro dia, chega a bater 50% em alguns casos. Caramba. É muito alto. Isso quer dizer, então, que o cartão, muitas vezes, ele se remunera, muitas vezes, no juro Nos juros do rotativo. Porque é ali que está o dinheiro. Na inadimplência. Então, por que eu estou explicando isso tudo? A emissão do cartão ela é feita lá no início, então a aprovação do crédito é feita na emissão do cartão. E a gente está falando de mais ou menos 20%, 30% de aprovação ali. Então o cliente está com o cartão, ele está aprovado. Então quando ele vai na compra, ele vai fazer a compra, ele está executando aquele cliente, aquele crédito aprovado. E aí ele pode não ser ele pode não ser concluída aquela transação, por quê? Porque ele de repente não tem algum limite, ele está inadimplente, ele ultrapassou o limite dele. Ou eventualmente um antifraude, ele pegou algum risco que ele identificou ali que pode ser um falso positivo. Tem alguns motivos para isso. Mas o que acontece é, quando você tem uma transação negada no cartão, nós não estamos falando de aprovação, estamos falando de conversão. No nosso caso da PagaLeve, eu num clique só, eu estou aprovando e estou garantindo a conversão. Então são dois processos. Uhum. Quando eu comparo banana com banana, eu estou falando de aprovação de cartão, geralmente gira na casa de 20%, 30%. Então a minha aprovação é bem maior que essa. Óbvio que depende muito do segmento que eu estou atuando. Sim. Mas porque eu estou analisando não o crédito da pessoa, mas eu estou analisando a compra em si. O produto sendo vendido e a análise de crédito do cliente que está comprando. Exato. E aí quando eu falo de aprovação da transação, eu estou falando de uma aprovação de 60%, 70%. Óbvio que tem setores que são um pouco menores, 40%, 50%. Tem outros setores que batem 70%, 80%, incríveis 90%. Então você tem muita diferença ali que ele exige que haja, de fato, essa análise mais separada. Mas, geralmente, a aprovação do Pix parcelado da PagaLeve, ele é muito superior. E muito superior também se eu comparar com os nossos concorrentes. Por quê? Porque, muitas vezes, a lógica de análise ela está ainda atrelada àquele modelo antigo. O modelo do crediário. Da emissão do crédito. Que isso, cara, faz toda a diferença. Não é à toa que nós ganhamos 2 prêmios de inovação
Pô, que legal. Em crédito. O mercado de crédito no Brasil ele é super maduro. Muito. Ele é um dos melhores do mundo. Do mundo. E assim, a gente não são poucas as vezes que a gente vê um player internacional tentar entrar no Brasil e ir embora. Essa semana o Guido Mantega falou isso, se eu não me engano. Não, foi o candidato à presidência na eleição do Bolsonaro, que foi ministro da Economia também. Esqueci o nome agora. E ele comentou sobre o sistema brasileiro financeiro, é um dos mais evoluídos do mundo, referência mundial. O Pix mesmo é uma disrupção no Brasil e no mundo. A polêmica atual, o Trump veio falar sobre o Pix e o governo brasileiro, no início do ano, cogitou taxar o Pix, que foi a discussão, quando a gente estava, inclusive, em Nova York, falava-se muito sobre isso, e a comoção popular fez com que retroagisse uma decisão. Tão importante é o Pix, não só para o autônomo, como para as empresas e para a economia como um todo, né? Então o Pix, de fato, é muito importante. E é uma tendência também, porque a gente viu isso lá fora, tipo, farmácia em Paris, aceitamos Pix, a gente viu Sim, na Argentina. Portugal, então assim, acho que o mundo está olhando isso como uma possibilidade. Na visão do lojista, Zucca, eu vou criar duas visões para esclarecer para quem está escutando a gente também no viés empresário. Eu crio uma opção de pagamento a mais, como tem o cartão, como tem o Pix direto para mim, como tem eventualmente quem usa boleto, acho que quase ninguém, mas os que ainda usam. E o Pix parcelado entra como uma aba na nossa carteira de recebimento. Se o meu cliente opta pelo Pix parcelado, e a gente vai falar sobre quinzenal ou mensal, ele vai optar por esse meio de pagamento, vai pagar a primeira, eu recebo integralmente em D+1 na minha conta. É isso que a PagaLeve faz. Ele é mais ou menos isso. Eu pago geralmente em D30. Mas a lógica é essa. Então, significa dizer que... pensa que o lojista ele tem uma o checkout de pagamento. Então, ele tem cartão de crédito, ele tem cartão de débito, ele tem Pix, ele tem Pix parcelado, ele tem boleto. Ainda existe boleto, né? É realmente bem pequeno, mas ele é muito... Tem o Apple Pay, tem o Samsung Pay ali como opção para ele pagar também. Exato, mas que acaba entrando muito com um cartão de crédito. No final do dia, ele é um cartão de crédito, né? Então, o Pix parcelado ele é um método de pagamento. Então, o cliente vai clicar lá, ele faz o primeiro pagamento no ato. Eu parcelo, vou separar em produtos quinzenal e mensal. Meu produto quinzenal sempre são em 4 vezes. A primeira paga no ato, depois 15, 30, 45 dias. Tem o produto mensal, primeira paga no ato, depois 30, 60, 90, de acordo com o número de parcelas. Então, o consumidor ele vai pagar a primeira parcela no ato. E a partir dali, eu asseguro para o lojista que ele vai receber aquela transação. Muito parecido, talvez, com o cartão de crédito. Uhum. O cartão de crédito, quando transaciona, o consumidor transaciona, ele daqui a 30 dias, o lojista ele vai receber esse valor. No nosso caso, ele é muito parecido. A diferença é que o lojista ele não precisa se preocupar com o antifraude, porque muitas vezes ele tem que contratar um antifraude separado. Sim. Por quê? Porque tem um outro adversário aí chamado chargeback. Então, o chargeback do Brasil é o maior do mundo. Falando de 3,48%, muitas vezes do TPV, do GMV do lojista, do faturamento que ele tem online. Imagina que você, em média, pega 3,48% e você separa como um chargeback. Perda. O chargeback, para quem talvez não esteja tão acostumado, né? Ele é uma contestação. Exato. O lojista fez uma venda, ele enviou o produto e, eventualmente, o consumidor ligou lá no cartão e falou assim, cara, eu não reconheço a dívida. Eu não comprei isso aqui. Não comprei, foi uma fraude, foi algum hacker, alguma coisa assim, e aí existe uma disputa e geralmente o lojista acaba, se ele não tiver muito bem embasado, ele acaba perdendo isso. Então é uma perda. No nosso caso, do Pix parcelado, isso não existe. Então é um benefício porque ele não tem um antifraude e ele também não tem o custo de chargeback, mas ele recebe em D30, ele pode receber em D1, né? Então aí tem uma antecipação ali que ele pode vir a fazer. Mas é exatamente isso. É o meio de pagamento que o lojista consegue fazer a venda de forma parcelada sem usar cartão de crédito, mas com todo o benefício de saber que não vai ter fraude, não vai ter chargeback, não vai ter inadimplência, ele vai receber esse valor. Eu tiro do meu centro de custo o verificador, né, da operação, e também tenho a possibilidade da antecipação do crédito, aquele varejista que está acostumado a receber um pouco mais rápido, ou o D30. Você comentou um ponto que eu acho que deve ser a dúvida de vários empresários. Por que o meu cliente, na hora de optar a pagar, ele tem que pagar em 15 dias? E por que não o habitual 30 dias que a gente está acostumado? Conta de luz paga em 30 dias, o cartão de crédito vence a cada 30 dias, os recebimentos normalmente mensais das empresas, se não forem quinzenais, são em 30 dias. Por que a PagaLeve tem um modelo de 15 dias, onde a primeira é no ato e depois 15, 15, 15, até as 4 vezes, que não são 4 vezes em 4 meses, sim 4 vezes na média de 45 dias? Maravilha, boa pergunta. Sim, Michel, quando a gente fala de parcelamento, a gente tem uma lógica que é quanto maior o parcelamento, maior é o tempo de recebimento, maior é o risco de inadimplência.
Então, quanto maior o prazo de pagamento, maior é o risco, logo a aprovação tende a ser menor. Isso para qualquer operador de crédito. Para a gente, que usa um método que depois eu explico, que é diferente do modelo tradicional, mas a lógica, a máxima, ela é mais ou menos a mesma para todo mundo. Então, quando a gente começou a companhia, a gente tinha uma discussão. Fazemos quinzenal ou fazemos mensal? E a gente chegou a testar isso. O quinzenal, quando a gente fala de literatura de Buy Now Pay Later mundial, a teoria, o que se aplica no mercado é o biweekly, é o quinzenal, né, a cada 2 semanas, porque na prática é assim que o mundo trabalha. Eles entenderam e aprenderam essa nova modalidade que é o parcelamento e eles operaram assim. No Brasil, a gente tem um costume de pensar no mensal, mas é uma coisa muito imputada pelo cartão de crédito. Só que se você olhar hoje no dia a dia, quem que usa o Pix parcelado majoritariamente? Então, primeiro, quem não tem cartão de crédito, e aí dados, né? Nós estamos falando de 38% da população que não tem cartão de crédito. Então, os outros 62% têm cartão de crédito, mas esses 62% que têm cartão de crédito, eles têm um limite muito limite baixo, baixinho. que é aqueles R$ 1.400 que você comentou. E tem uma terceira turma, que é a geração Z. 70% de um público entre 18 e 29 anos declara: eu não quero usar cartão de crédito. Então, esse grupo é muito grande. Então, esse grupo é muito grande, muitas vezes ele também não é um público que tem um score muito alto. E aí ele acaba não tendo cartão de crédito. Então, tem um composto todo aí. Então, qual a diferença entre o quinzenal e o mensal? O quinzenal ele é muito útil para quem eventualmente tem um score baixo, mas ao mesmo tempo ele é aquele cara que ele está empregado, ele tem uma empresa, ele trabalha numa empresa que paga adiantamento quinzenal. A maioria das empresas hoje paga adiantamento quinzenal. Você tem muita gente que é autônomo que recebe diariamente, semanalmente. Então ele não está atrelado a essa lógica do mensal. Ele é muita coisa. É um folclore quase. E também tem o aspecto de quem tem um limite baixo, adivinha, acaba tendo muitos cartões. Então, dado que você trouxe aí, né? Nós temos mais ou menos 212 milhões de pessoas no Brasil, são 208 milhões de cartões. É 1 para 1, né? Teoricamente. 52 milhões das pessoas, 52 milhões de brasileiros de fato têm cartão. Então, nós estamos falando que 208 milhões de cartões estão na mão de 52 milhões de pessoas. 4 cartões para cada um. Pelo menos. Esse cara fraciona vencimentos ao longo do mês. Né? Exato. E quando você tem um limite muito baixo, a tendência é que você tenha mais cartões ainda. Então você vai ter 6, 7 cartões. É incrível isso. E adivinha, eles não vencem no mesmo dia. Então a lógica do consumidor ele já é uma lógica de não se pagar uma vez por mês, mas ele vai fracionando ao longo do mês. Então ele é um mito que a gente precisa superar. Quando a gente coloca o quinzenal e mensal, a gente vê uma diferença no motor também por uma razão. O consumidor está parcelando. Por quê? Porque ele não tem dinheiro agora. Não quer dizer que ele só vai ter no mês que vem. Quer dizer que ele não tem agora. Quando eu quebro isso em 15 dias, eu dou a possibilidade dele fazer a compra que ele está tentando pagar e num ciclo financeiro de 45 dias total, que dá 22 dias e meio de prazo, de médio. Né? Isso é muito interessante, porque você imagina parcelamento em 4 vezes, você imagina 4 meses, 120 dias, você está falando de um prazo médio de pagamento de 22 dias. Exato. Bem, bem inferior. Quando eu falo de 4 vezes mensal, eu estou falando vamos lá, né? Se fosse ainda no primeiro paga no ato, então seria 0, 30, 60, 90. Então, prazo médio de 45 é o dobro. Então, vamos lá. Se eu tenho maior prazo, eu tenho maior risco. Se eu tenho maior risco, eu vou aprovar o quê? Menos pessoas. Então, o quinzenal e mensal, ele atende a uma demanda do consumidor, porque ele está querendo parcelar porque não tem dinheiro agora. E o lojista, no final do dia, ele quer vender. Então, ele não está tão interessado em, não, eu tenho que garantir que o meu consumidor, ele paga mensalmente. Cada consumidor tem a sua forma de ver. Sua peculiaridade. Mas a gente fala muito isso, né? O varejo mudou e a forma de consumir mudou, a forma de vender vai mudar também, porque é isso, é o novo ciclo. A gente faz uma geração Z que não nasceu no Pix, mas já é uma realidade, mas uma geração alfa que já está chegando que talvez nem use de fato cartão de crédito. É outra realidade, né? É outra vida. Exato. Mas você estava aí falando, aí eu quero saber com o olhar de consumidor, assim. Então eu fui lá e fiz esse parcelamento no Pix. Como é que funciona para mim, consumidora? Maravilha. Quando você faz a primeira compra, então você está fazendo qualquer compra, na verdade. Você entrou no site da Blumen, escolheu lá uma sunga. Maravilha. R$200. Vou pagar no R$200. Pix parcelado. Paguei no quinzenal. Beleza. Então são 4 parcelas de R$50. Eu vou pagar a primeira parcela no ato. Então ele vai gerar um QR Code, como se estivesse pagando um Pix à vista, de 200, mas eu vou estar pagando R$50 só. E fez o pagamento, a compra está concluída.
A partir desse momento é que a PagaLeve vai entrar para falar com o consumidor. Falou, olá, Michel, você acabou de comprar na Blumen, você acabou de comprar uma sunga, R$200 e tal. Tá aqui a tua wallet, você pode acessar lá, tem alguns benefícios, tem as lojas parceiras, se quiser antecipar alguma coisa, você pode ver, enfim, você tem ali... Vou falar sobre a wallet, sobre o aplicativo de vocês. Maravilha. Então, você tem a lógica do consumidor. Daqui a 15 dias, a gente vai mandar para você o QR Code. Daqui a 30 dias vai mandar o outro QR Code, depois o outro QR Code. Então, na prática, o consumidor ele vai ser cobrado. Minha dúvida era se era tipo um débito automático que ia batendo. Não. Chega um e-mail. Ainda não é, mas será? Existe uma discussão hoje no Banco Central que fala um pouco sobre isso. Pix programado. Exato. E aí a gente tem a expectativa de em algum momento entrar. Tem algumas formas de entrar nisso, que aí depois, uma hora a gente pode, no futuro, falar, né? A gente está discutindo ainda quais são as melhores formas de fazer isso. Mas de uma forma geral a gente quer avançar em algum momento para não mais enviar 4 QR Codes. O primeiro que é pago no ato e depois eu tenho que mandar 3. Eu quero tirar essa fricção em algum momento. Então isso é uma realidade, isso vai uma hora acontecer. Você recebe, além da gente ser cliente como Blumen, eu sou cliente na pessoa física, porque sempre que eu compro, e convenhamos, o Brasil de taxa Selic 15, o Brasil de altos juros, se o preço é o mesmo pagando à vista ou o preço é o mesmo pagando parcelado, na visão do cliente, deixa eu deixar meu dinheiro rendendo, eu vou pagar parcelado no máximo possível. Então, você recebe um e-mail um dia antes do vencimento, olha, esse vencimento vence daqui a 1 ou 2 dias, né? Um dia antes, se eu não me engano. O vencimento da primeira compra, ele vence no ato. Próximo. Daqui a 15 dias. Então, em 15 dias eu recebo um e-mail, se eu não me engano, um dia antes. Falando, essa é. parcela vence amanhã. Normalmente, quando eu recebo e-mail, já vou lá, pago, já deixo a batida. Mas se esse programa é um dia antes para pagar aquela ali. Pagou, na mesma hora você recebe a confirmação. Beleza, tá pago. Daqui a 15 dias você vai receber outro e-mail para você pagar. E aí você vai, enfim, quitando a sua compra ao longo do tempo. E eu também, depois que conheci a plataforma, comprei num marketplace e tudo mais, utilizei a metodologia e fui direcionado a baixar o aplicativo da PagaLeve, dentro da minha Apple Store. No aplicativo eu fiquei curioso em saber o que teria ali. Tinha a minha wallet, tinha a minha compra ali. Inclusive, fui tentar fazer outra compra. Ela sugeria que eu pagasse a primeira para, enfim, poder comprar outra, mas depois eu consegui fazer 2 compras simultâneas. E eu entendi que tinham várias lojas parceiras ali que disponibilizavam até iPhone, até produtos de valor agregado muito maior que eu pudesse parcelar também nessa modalidade do Buy Now, Pay Later, que eu acho que é um termo que o brasileiro e o empresário ainda não entende. Você fala BNPL, o cara fica sopa de letrinha, já basta CAC, CRM, CTO, BNPL, eu ainda não sei o que é o Buy Now, Pay Later, compra agora, paga depois, ou o Pix parcelado. Existem outras marcas dentro do ecossistema do aplicativo que disponibilizam esse meio de pagamento. Então, você também cria um marketplace com a facilidade da PagaLeve, né? A minha marca pode estar dentro do teu interface diretamente para o cliente final, conectando uma ponta na outra. Exato. O aplicativo nosso, ele tende a relacionar com o consumidor, né? Então, a gente tem lá, obviamente, colocamos as lojas parceiras que nós temos, a gente proporciona lá a visibilidade para o consumidor do que tem a vencer, ele pode antecipar a compra dele se ele quiser. Mas ele não é obrigatório, ele não precisa baixar o aplicativo. Muita gente não quer baixar o aplicativo, então tá tudo bem. Agora, se ele baixar, ele tem funcionalidades ali. Hoje ele pode, inclusive, a gente está fazendo o soft launch disso, mas isso isso já está virando realidade, mas é que em algumas lojas você já pode comprar usando o Pix à vista e parcelando conosco. Então o lojista muitas vezes nem sabe que está sendo pago via Pix à vista. Caramba, nem sabia dessa. Ele recebe lá e o consumidor está parcelando, porque aí eu estou dando de fato uma visão para o consumidor. Eu parcelo a compra para ele, aí eu cobro um fee disso, dado que eu não tenho uma receita vindo do lojista, a MDR, né, ou algo assim. Mas ele é uma coisa que tende a se expandir cada vez mais. Com certeza. Então isso muda um pouco também a dinâmica, porque ele tem não só um atendimento ao consumidor, ao lojista, como também ao atendimento à necessidade do consumidor. Eu imagino um futuro onde você pega um aplicativo da PagaLeve e você pode comprar qualquer coisa pagando com o Pix à vista e parcelando para você. Então, o lojista não sabe se você está parcelando. Você vai pegar e vai pagar, né? E para ele está recebendo à vista no Pix, que é a melhor maneira possível de receber. Perfeito. E aí eu queria aproveitar e pegar um gancho do que você comentou um pouquinho atrás. Você falou da taxa Selic de 15%, agora veio de novo a decisão de manter em 15%. Manteve em 15%. E a prospecção até março que fique até 15%, né? Exato. Então, infelizmente, mas enfim. Mas é um ponto interessante de se olhar pelo seguinte, né? Vamos olhar a perspectiva do varejista, né? Então, hoje o varejista ele conta com parcelamento via cartão e via Pix.
O cartão hoje, ele tem a dificuldade da emissão do cartão. Você tem um grupo pequeno de clientes que é muito assediado para ter cartão. Uhum. E tem um grande grupo de consumidores que a galera não quer emitir crédito para eles. Não então, tem acesso. Tem um problema ali. O segundo taxa, se a gente pensar na economia, uma taxa Selic alta faz o quê? Faz você reduzir a economia. Não, você reduz a economia, você provavelmente reduz o emprego. Saiu dado também ontem, então o desemprego está um dos menores índices, 5,8%. Isso que tem sustentado muitas vezes a economia, que faz com que a taxa Selic fique alta. Mas a inflação vem muito forte. Então você tem lá dois componentes. Você tem uma taxa de juro alta, inflação alta, e você causa também um terceiro, que é a inadimplência. O banco emissor, ele começa a ficar com medo disso. Por quê? Porque ele tem um dinheiro que ele tá bancando pro lojista num parcelamento cada vez mais alto. Você tem uma economia que pode estar sendo freada por conta da Selic alta, que o lojista começa a ficar desesperado, ele precisa permitir que o consumidor compre, e aí ele vai precisar de parcelamentos mais altos, mas na contramão do que o cartão de crédito quer fazer. Por quê? Porque ele fala assim, cara, minha inadimplência vai aumentar. Taxa Selic alta, inflação alta, isso aí é um componente, é bombástico. Endividamento das famílias aumentando. Perfeito. Então o PIB do comércio subiu no último trimestre 2,1%. Quando você fala do PIB de consumo de família, 2,6%. Então, cara, não está sendo para o consumo, está sendo para pagamento de contas, de dívida, básicas, de outras coisas. Então, existe um cenário que já acontece aqui. Mas o que acontece nesse cenário? Tanto os emissores como também os adquirentes começam a desincentivar o parcelamento sem juros. Então, você começa a diminuir isso. E a Paga Leve, nesse sentido, ela vem num cenário oposto. Então, o nosso principal produto é o parcelamento quinzenal sem juros, que permite que o consumidor compre, parcele suas compras, o lojista receba. Então, é um momento super especial para nós. Não que a gente sempre torce para a economia crescer. Para a economia crescer, para o Brasil bem. A gente é afetado com isso também, né? Mas eu acho que a gente consegue entrar numa linha diferente para ajudar o varejista no momento que ele está precisando. Porque os outros, eles não vão fazer isso. Eles vão se proteger. E a gente acaba entrando numa linha diferente para poder ajudar, de fato, o varejista a vender mais. E um grande ponto que o varejista ele se preocupa, que é a inadimplência. Obviamente, por exemplo, a gente tem multimarca, a gente tem o atacado, e um dos índices que a gente acompanha semanalmente é a inadimplência do nosso atacado. Esse lojista que compra e não nos paga. Na Blumen, por ser uma marca também que tem mais de 50 anos e a base de cliente é uma base muito sólida, onde a marca é referência lá dentro, nossa inadimplência hoje ela gira na casa de 1,3, 1,5, é realmente muito baixa. Na corrente, na final é 0,8. Só que quando a gente aprova o Pix, eu não quero saber como é que está a tua inadimplência, mas é uma pergunta que você deve ouvir com frequência. Quanto é esse número na Paga Leve? Qual é a inadimplência que esse cliente que paga no Pix parcelado, ele deixa de te pagar, ou ele paga ao longo do tempo, ele paga atrasado, ou ele de fato ele tem a sua idade no seu pagamento? Qual é a inadimplência hoje, médio, da Paga Leve? A gente tinha uma cultura de não falar muito sobre esse número. Uhum. Né? Mas aí a gente teve, em algum momento na nossa existência, um grande operador que entrou no Brasil, ele entrou com muito dinheiro internacional, então acabou indo embora. Isso gerou um pouco de preocupação e a gente abriu esse número, e então eu me sinto confortável de falar um pouco dele, porque ele é mais ou menos isso. Então, a gente hoje entrega uma inadimplência menor do que 2%. E é um número muito saudável. Quando a gente pega, se eu comparar hoje com dados de inadimplência de cartão de crédito, esse número é bem diferente. O que nos leva até numa situação curiosa, porque quando eu converso com eventualmente um operador financeiro, ele deve se perguntar por que ele não aumenta a inadimplência. Então, porque isso é uma oportunidade de receita. Se a taxa de juros, se os juros do rotativo é enorme e os juros que você vai cobrar pode ser relevante, exato, por que você não aumenta isso? A gente não faz isso por uma questão de princípio mesmo. Então, a gente nasceu... O nome Paga Leve, ele vem de leveza. Então, quando a gente viu o mercado e a gente quis entrar nele, a gente falou assim, poxa, eu trabalho com varejo há muitos anos. Então, eu fui de shopping center, fui de aeroportos, então isso já vivi a realidade do varejo. Já teve do outro lado da mesa. Então, e a gente conversa muito com o lojista. É difícil você ter um time, ou aliás, você ter uma empresa que quer atender você do outro lado do balcão. O lojista, no final do dia, ele está interessado em vender mais. E aí você entra um operador financeiro que ele está querendo te cobrar uma taxa, ele sempre te dá alguma coisa querendo pegar outra. No nosso caso, a gente foi, poxa, vamos fazer uma coisa que é, de fato, atender o varejista. Então,
Exemplo, né? O chargeback, na minha opinião, é o maior exemplo de tudo. Claro. Imagina que você é um lojista. Somos. Então, vocês são um lojista. Poxa, você contrata um adquirente que é o especialista em cartão de crédito. Vocês não entendem de cartão de crédito de aprovação. Sim. Aí vocês são obrigados a contratar uma análise de risco porque tem um risco ali e que o adquirente não quer entrar Se nisso. exime dele. Aí você vai lá e contrata também a análise de risco. E no final, se eventualmente acontecer algum problema, os dois vão virar para vocês e falar assim, olha, eu sou especialista, recebo uma remuneração especial por isso, eu fui contratado para evitar, mas olha, sinto muito, aconteceu, a culpa é sua. A culpa é sua. Então, e se defende aí. Mostra que você entregou e que o cara comprou. E isso não faz o menor sentido. Então, o principal ponto que a gente trouxe era, cara, a gente precisa quebrar essa prática que é nociva para o varejo. O varejista precisa ser protegido. E a gente entrou muito nessa linha. Então, a gente hoje pensa numa forma de como ajudar o varejista e é por isso que a gente trata ele de forma diferente. E aí a gente não vai pensar em atacar o late fee, né? essa receita vindo de juro, porque você está ganhando dinheiro com a desgraça do consumidor. Uhum. Isso é horrível. Na nossa forma de ver, é óbvio que quando o cliente não paga uma conta, ele precisa ser penalizado porque ele tem que ter algum incentivo para pagar no dia. Só que ela não pode ser inviabilizada. Então a gente tem uma prática de essa multa que a gente cobra, ela não cresce ao longo do tempo. Então se o cliente vier a pagar daqui a 10 dias, daqui a 6 meses, daqui a 3 anos, não virou aquela bola de neve. Uma bola de Tem que neve ser pagável impagável. ainda, Daqueles né? Porque senão se torna- 441% ao ano de juros. A gente não vive isso. Porque a gente quer exatamente criar esse mecanismo de proteção, principalmente para a geração Z. Como eu disse lá atrás, a geração Z tem medo de parcelar no cartão por causa do juro rotativo. Uhum. A gente- Já viu o pai se ferrando, já viu o tio se ferrando, já viu o avô perdendo coisa? Ele liga a TV, todo dia ele vai vendo uma propaganda negativa, gratuita, dizendo assim, olha, juros do cartão ele está em 440% ao ano. Cara, isso é bizarro. A gente fala com muitos players internacionais, né, lojistas, e quando a gente fala de juros, né, eles não acreditam. Eu tenho que explicar, eu tenho que mostrar. Cara, é realmente uma situação bastante diferente do que a gente vive. E você tocou num ponto, Zuca, que eu acho que é muito importante. Assim, aqui no nosso podcast, ou seja no Acelera Varejo, seja nos ambientes da associação comercial, onde eu sempre trago um parceiro, apresento um parceiro, ele credibiliza, ele sabe que tem uma assinatura de credibilidade para estar trazendo essa novidade para quem assiste a gente ou para quem está comigo nos eventos. E você tocou num ponto que é muito importante. Vocês são a ponta firme do negócio, né? O meu cliente vai depositar o dinheiro dele na sua conta. No final do dia é isso, ele vai depositar no seu banco e você vai me pagar. Se eu não tiver a confiança de que você vai ter uma suidade financeira comigo, que você vai ser o meu responsável financeiro a me pagar, pode acontecer como aconteceu com esse player que veio de fora, chegou no Brasil. Eu tenho amigos, e você conheceu um deles, que vendeu bastante no Pix parcelado, chegou um belo dia de receber, ele não recebeu, no dia seguinte o cara prometeu, não pagou, o cara saiu do Brasil, no caso desse específico, saiu do Brasil deixando ele com 150 mil sem receber do dinheiro que ele pegou, né, a mercadoria, entregou na casa do cliente, pagou frete, pagou o imposto e não recebeu. Então, a chancela da Paga Leve é, de fato, ter a inadimplência controlada, bons parceiros, sócios por trás, fundos, etc., que garantem na ponta firme do nosso negócio, que é receber o dinheiro do produto que a gente vendeu, que isso vai acontecer na data combinada. Eu tenho uma experiência de um ano já, se não me engano, ou um pouco mais que a gente está junto, e nunca passou nem um milésimo de segundo, falar, cara, não recebi no dia tal. É muito correto. É um compromisso de fato firmado com o varejista de apoiar ele a vender mais, a fazer mais negócio, a diminuir a taxa de não conversão, né? Converter mais dentro do nosso e-commerce. Então eu fico muito feliz em ter você aqui para a gente poder mostrar para o cliente, mostrar para o parceiro, mostrar para o empresário que a ponta firme do negócio tem que ser um compromisso financeiro justo, correto e de fato com a sua idade de pagamento. Justo. A gente falou muito sobre o online, mas a Paga Leve opera no físico também? É possível? É diferente a forma? Como é que funciona? Ótima pergunta também. Hoje a gente está em teste com algumas opções de pagamento no mercado, em lojas físicas, né? Então a gente tem alguns caminhos a seguir. Então a gente tem o nosso dashboard, a gente tem um Virtual POS que a gente consegue baixar o aplicativo para poder usar em lojas físicas. E a gente tem hoje também gastado bastante energia, ou melhor, investindo na energia, em integração com plataformas. Então a gente quer estar dentro do CRM do lojista, dentro da automação comercial dele. Porque no final do dia, eu fico imaginando assim, a dor
do lojista, né? De ter várias opções ali diferentes e o atendente ele se atrapalhar um pouco. Né? Sim. A gente viu alguns operadores entrando no Brasil e tentando e já indo direto para o mundo físico, o que é desafiador, porque você tem uma realidade onde a inadimplência é diferente, a lógica, né, o processo, o fluxo de experiência é diferente, e a gente está estudando isso ainda. Mas a gente está já se preparando para também atender. A gente já tem algumas lojas que operam, então uma loja de teste, eu diria que nós temos cerca de 500 lojas hoje operando testes em lojas físicas, mas a gente está ainda estruturando para entregar exatamente a experiência que o lojista quer. Então, vou dar um exemplo. A gente viu alguns operadores entrando com a própria solução dele, onde o atendente ele tinha que fazer uma venda. Então, ele falou assim, poxa, Sharon, você acabou de comprar uma saia, quer pagar como? Quer pagar no Pix parcelado? Quero. Então me dá seu nome, me dá seu e-mail, me dá seu telefone, me dá não sei o quê. Aí faz uma análise, manda pro seu celular, aí você não é aprovada. E fica aquele negócio, o cliente fica constrangido, fala, poxa, mas peraí, tem algo errado. A gente fala de não fricção e a gente está gerando uma fricção. Exato. E aí E uma frustração. E o atendente, ele fala assim, caramba, por que eu fui fazer isso? Eu já tinha vendido, era só... Ele nunca mais vai oferecer Pix parcelado. Que é o problema da jornada mesmo. Sim. Então, a partir do momento que você tem uma jornada estruturada, onde você está dentro da automação comercial do atendente, aí o fluxo, na lógica que a gente vê, é a lógica de atendimento do atendente. Sim. Onde ele se sente seguro para oferecer, caso já haja o crédito aprovado para esse consumidor, é muito mais simples. Então, e é exatamente essa jornada que a gente está contornando com a automação comercial sendo integrada, porque ajuda o lojista, ele só tem um ponto de contato para todos os meios de pagamento e, ao mesmo tempo, ele gera uma confiança do atendente de oferecer somente para aquele consumidor que, de fato, vai ter o crédito aprovado. E, Zuca, sobre a Paga Leve, você comentou que o dado de inadimplência não era um dado aberto e, depois de um fato, ele começou a ser divulgado. Na palestra do ano passado da Startse, no Payment Revolution, que você apresentou, eu estava sentado lá na segunda cadeira, eu fui prestando muita atenção, de fato era um tema muito, muito relevante no dia. Todas as palestras realmente foram muito boas, a sua em especial, tanto que eu tirei foto, mandei para o time e falei, gente, se a gente não é cliente disso aqui, eu preciso que seja, e de fato já éramos. Mas lá você abriu esse número de inadimplência também, que eu fiquei curioso em saber e me chamou muito a atenção. Mas a Paga Leve por dentro, a gente falou muito sobre o motor dela de análise, né? A gente vai entrar no mérito de falar sobre ele, mas um big number de número de funcionários, com a equipe hoje da Paga Leve que faz a máquina girar e isso acontecer, e uma amostral de quantos clientes tem na base hoje, para dar uma dimensão do tamanho da empresa, da seriedade dela. Legal. Hoje, em termos de funcionários, a gente tem cerca de 150 funcionários. Então, um pouquinho menos, 147. Sede em São Paulo. Sede em São Paulo. Mas os funcionários eles estão espalhados. A grande parte está em São Paulo, mas eventualmente tem algumas outras pessoas fora da região, mas majoritariamente em São Paulo. Hoje, a gente tem dois números que a gente acompanha bastante, que são os números de lojistas que assinaram conosco e o número de lojistas que transacionam todos os meses conosco. Então, a gente tem hoje cerca de 9 mil, um pouco mais de 9 mil e-commerces que já estão ativados conosco, operando. Só que tem uma grande parte desses lojistas que são muito pequenos. Então, eles acabam tendo uma pouca utilização mensal, mais ou menos. Tem menos. Então, a gente tem, eu diria aqui, que nós temos cerca de 3.500, 4.000 lojistas que são muito usuários, assim, que tem um uso bastante forte, né? Que é o número que a gente geralmente trabalha internamente, né? Óbvio que a gente separa em tamanhos, né? Então a gente tem a gente chama de micro, small, medium, big enterprise e corporate. Então, quando a gente olha para os lojistas maiores, que tem sido hoje o grande foco da companhia, a gente tem, diria, cerca de 2.000 e-commerce. Acho que o principal todos os grandes lojistas que têm algum tipo de operação com Pix parcelado estão conosco, com exceção de um ou outro. É bem raro até eu ver, e eu fico bem orgulhoso até de ver isso. Os grandes lojistas, eles se sentem confortáveis de operar conosco. Então, enfim, o Grupo Soma está conosco, o Asas, na verdade, como um todo. Nós temos o Grupo Ast, nós temos a Pague Menos está conosco, tem a AliExpress conosco, agora a Temu está no processo de lançamento conosco, a gente tem outros players super relevantes. AliExpress, assim... o AliExpress é um grande lojista. Enterprise também conosco, junto. Exato. A gente considera ele corporate, mas realmente que é um lojista maior ainda, mas a gente tem uma gama super importante de lojistas. Quando a gente abre a quantidade de lojistas, as marcas que nós atendemos,
geralmente as plataformas até de e-commerce falam assim, caramba, De fato, tá vocês chique. estão... E a gente atende de A a Z. Então, você comentou um pouquinho de ticket médio, né? Então, a gente tem lá desde operadores que têm ticket médio de R$100, porque o produto dele é mais barato ou porque é mais simples. Eu tenho caras que têm ticket médio muito mais alto. Então, eu tenho lá desde, sem comparar os ticket médios em si, mas eu tenho de uma Pague Menos, que tem um ticket médio um pouco menor, né? Até eu tenho uma Coach, uma Diesel, uma Calvin Klein. Então, assim, que acaba tendo ticket médios muito mais altos, que isso faz bastante diferença, né? Então, poxa, então quer dizer que eu talvez não atenda só aquele que não tem cartão, aquele que tem um limite baixo e aquele, obviamente, da geração Z. É para todo mundo. É para todo mundo. E isso acaba sendo um benefício para a gente, porque é um paradigma que vem sendo quebrado. O Pix parcelado ele não é só para classe C e D. Ele também tem sido um artifício bastante utilizado aí pela classe A também. Não, e é intuitivo de usar, como eu falei. Como cliente que utiliza, eu acho muito fácil, muito simples. E eu concordo com você, quando uma empresa vem se apresentar para mim, coloca um portfólio de clientes, Petrobras, Vale, Light, Só gigante. empresas enormes, eu falo assim, maneiro não é para mim. Quando coloca marcas muito pequenininhas, não sei quem da Semijoia, não sei quem do Zé do Botequim, legal, você não vai ter capacidade de me atender. A gente é um pequeno médio, né, que a gente não é... Eu falo muito sobre as lives de venda. A gente não é gigante para contratar uma mega empresa para fazer uma baita live e a gente também não é aquele pequenininho que basta um Instagram metendo a cara que vai funcionar. Então, ter uma pluralidade de empresas, de vários segmentos e de vários tickets me deixa confortável e falar, cara, essa empresa é para mim, eu consigo estar dentro dela sendo bem atendido. Não vai ser um estagiário que vai me atender ou não vai ser também o CEO que vai estar no dia a dia da operação. Acho que o grande diferencial também da Paga não é puxando sardinha, não, é porque de fato somos clientes, é que o atendimento que vocês prestam ao lojista é muito bom. Qualquer problema todos vão ter, normal, né? A gente está num organismo vivo. Você falou, a análise de crédito é uma foto, mas a nossa vida é um filme, e ao longo do filme tem altos e baixos, tem a jornada do herói. Ter um atendimento e ter um executivo de conta ali, que o nosso tamanho, obviamente, compete ter um executivo de conta, vai te ajudar no dia a dia dos problemas que podem ocorrer. Eu acho que isso é legal também da Paga Leve. Em relação ao motor de análise, né? A Sharon comentou sobre o mundo físico, que a grande complexidade é não ter fricção. No e-commerce, o cara já está logado na plataforma. Enquanto ele está caminhando para o checkout, o robô está analisando várias variáveis. E a gente fala sobre inteligência artificial, machine learning, IA generativa. Esse robô tem de tudo um pouco, né? Exato. Assim, é curioso porque quando você... principalmente quando vai para a NRF, como a gente citou aqui, a gente ouve muito inteligência artificial agora. Nos últimos 3, 4 anos só se fala. É o hype. E todo mundo fala, tem inteligência artificial. Aí vai ver, o cara usa um chat GPT para fazer um e-mail. Inteligência artificial. A gente nasceu baseado nisso. Então, e aí explicando o que ele de fato faz de benefício no motor, né? Então, lembra quando eu falei da análise do cartão de crédito? O que ele faz? Ele pega lá a capivara lá do Michel. Cara, o que ele ganha de renda, estimado, enfim, ele vai pegar um monte de dados. em outros lugares. Exato, ele vai pegar uma série de birôs, ele vai olhar para o score e falar, cara, beleza, eu topo, eu como operador de crédito, de cartão de crédito, sei lá, eu vou no score até, pega um birô de 0 a 1000, 0 a 700, sei lá, de 0 a 1000, sei lá, eu topo de 500 para cima eu aprovo. Então, ele é quase que uma... Óbvio que é bem mais complexo que isso, eu tô simplificando aqui, mas na prática é isso. É meio que um cara crachá, ele olha ali e fala, cara, eu topo aqui e reprovo ali, né? O problema é que quando você opera com Buy Now Pay Later, que é uma transação que não é baseada no cartão, você tem um problema que você está aprovando provavelmente quem não tem cartão, que não é talvez o cara que está no score mais alto. Eventualmente ele está no score um pouco mais baixo. Ele tem de tudo, como eu disse, né? Mas ele também tem a turma. Mas você vai aprovar pouco e você sabe que ele vai gastar e você sabe que ele tem um risco de inadimplência e você vai gerenciar aquela carteira. Ou seja, se o teu saldo começa a ficar inadimplente demais, o cartão de crédito ele tem a forma de pilotar ali, que é o quê? Na emissão do cartão. Mas se entregou um cartão, o cara vai gastar. É o cheque branco que você falou. Exato. Então ele tem um padrão muito difícil de controle, né? O operador de crédito ele é um pouquinho mais preciso porque ele está transacionando, mas ainda assim ele tem esse problema. O que a Paga Leve faz? A gente entendeu que a lógica da inadimplência está muito relacionada ao produto que está sendo comprado. Então, por exemplo, eu,
comprando uma camiseta e eu comprando uma passagem aérea, eu vou ter riscos de inadimplência diferentes. E se eu entendo esse risco de inadimplência por produto, eu consigo Analisar, aprovar mais ou menos. ou reprovar mais de acordo com o risco que está sendo gerado. Então ele é muito expressivo, é muito preciso, é muito específico. Então quando você pega, entende essa relação de inadimplência por produto, e aí você começa a entender a lógica disso, você começa a provar mais umas coisas e outras talvez eu nem queira entrar, porque eu sei que eu não vou atender bem o consumidor, o lojista, na verdade. Então talvez eu não entre ali, porque para esse caso específico e tal. E eu não tô falando de valor, eu tô falando de produto mesmo. Pode ser R$1.000 camiseta, R$1.000 passagem aérea, pode ser R$1.000 camiseta e R$1.000 em celular. Ele vai ter risco de... Não é o valor, é o risco Exato. inerente ao produto. Então eu deixo de operar. Sabe aquela brincadeira de a galera opera na idade da média? Os cartões operam numa média. A gente não opera numa média, a gente é preciso. E inteligência artificial ela tá completamente ligada a isso. Então você tem uma forma de estruturar dados muito parruda dentro da PagaLeve. Então a gente tem, de fato, um controle, um cuidado muito específico para olhar de forma bastante cirúrgica para um dado e poder aprovar ou reprovar mais ou menos de acordo com riscos ou não. Exato. Ali. Então, em 3 segundos nós estamos aprovando estamos analisando e checando mais de 100 variáveis em 3 segundos. Eu acho que tem pouca empresa no mundo que consegue fazer isso. E eu particularmente nunca vi uma empresa que tem uma lógica de crédito como a nossa. Então, por isso que, quando eu entro num lojista, geralmente eu aprovo 3, 4 vezes mais do que um concorrente tradicional. E isso, depois, não sei se você quer falar um pouquinho sobre a tua experiência, pode falar, mas se sentir à vontade, claro. Mas é gritante a diferença. Então, é natural eu ver uma aprovação, muitas vezes o dobro, 3 vezes do que um concorrente faz. Óbvio que são aprovações e aprovações, depende do setor que eu tô lá, mas ainda assim, eu sou muito seguro em dizer que a PagaLeve hoje apresenta as melhores taxas de aprovação, o que todo fornecedor deve falar por aí. A minha taxa de aprovação é melhor. Então, prova. Trazendo isso para número, assim, de todos esses cases, todos esses lojistas que tem, você tem assim, cara, desde que a gente começou, crescemos tanto. O que a gente trouxe de conversão? Então, eu não consigo dizer isso agora, porque a gente começou com literalmente um cliente. A gente começou lá em outubro de 21. Então, vamos lá, a gente começou com 3 clientes, um deles muito grande, que é a Reserva. Então, a gente muitas vezes usa o caso da Reserva porque ele foi o primeiro cliente e a gente foi aprendendo muito com eles. E aí, de lá para cá, assim, nós crescemos bastante. Então, a gente cresce... vou falar de Same Store Sale, que é o indicador que o varejista usa. Que o varejo usa. Exato, que ele comparar o número de lojas existentes hoje e a mesmo número de lojas do ano passado, como é que eles crescem. Então, a gente cresce mais de 80%. Eu não acho que o lojista está crescendo 80% no total. O que eu vejo é que a Pix parcelado está crescendo 80% contra o mesmo lojista do ano passado. Então, a gente está ou ganhando share de outros métodos de pagamento, ou a gente está trazendo vendas adicionais, que é aquilo que eu de fato acredito. É a venda adicional que a gente... que é uma injeção de venda que a gente consegue proporcionar para o lojista. E o consumidor aprendendo também a usar, né? Entendendo que isso é uma possibilidade. Cultura, né? Um cultura, aprendizado total. do cliente sabendo que é possível pagar no Buy Now, Pay Later, pagar no Pix parcelado. Não, e do outro case você falou que até vocês não tendo lojista, né? Você parcelando direto para o consumidor, isso abre uma possibilidade enorme, assim, desde... sei lá, escola, né? Que você tem desconto anual, você pode ir para um outro lugar com o cliente final que é fora do lojista também, um outro mercado que pode se abrir, né? Quando você compara os meios de pagamento, vou comparar aqui o cartão com o Pix parcelado. Tá? Vou tirar o Pix aqui, porque o Pix ele tem uma esteira própria, então que ele não tem... basicamente eu receber o dinheiro aqui e pagar ali, então não tem complexidade. Mas o parcelado, principalmente ligado a cartão ou Pix parcelado, ele é legal de ver. Então, a estrutura do cartão de crédito é muito complexa. Então, você tem que ter uma estrutura, geralmente uma adquirente, ela proporcionou essa estrutura para o lojista, você tem a estrutura feita pelas bandeiras para poder conectar as pontas, você tem um banco emissor que deu um crédito para o lojista, então você tem um cara que fala com o lojista, tem um cara que fala com o consumidor. Não, o banco emissor fala com o consumidor, desculpa, falei errado. O consumidor, ele tem o crédito do banco emissor e você tem uma adquirente falando com o lojista e você tem a ponte sendo feita por uma bandeira, conectando aí o banco emissor com o adquirente, né? Nesse processo, você tem um monte de gente com antifraude, porque tá todo mundo com medo. Então você tem um antifraude pegando só esse pedacinho da transação aqui, o outro só daqui. E é uma cascata de informações quebradas que vão gerando resultados diferentes. Então a potencial de quebra é grande. Por isso que muitas vezes a gente vê lá dados. Eu vi esses dias um dado que eu achei surpreendente. Eu estava com um representante de uma grande bandeira aí,
E ele falou assim, cerca de 30% das transações de cartão de crédito, das tentativas de transação de cartão de crédito são negadas. Caramba, mas peraí, o cara tem um cartão, tá um limite aprovado. Mesmo assim, E ele não consegue usar. Então, caramba, por quê? Porque tem essas cadeias todas tomando decisões assíncronas que isso atrapalha a geração do... E o que a Pix Parcelado tem com isso? Né? A gente tá no mesmo loop, que é o loop fechado, a gente está com o lojista e está com o consumidor. Então a gente olha a transação de ponta a ponta e a gente consegue tomar uma decisão muito rápida e muito assertiva. Com menos intermediários, né? E com menos custo. Eu acho que ali tá. Então, recentemente teve uma sugestão das bandeiras de colocar o Pix usando a estrutura bandeirada. E isso eu particularmente achei um absurdo. Ainda bem que o Banco Central ele travou, ele falou, entendeu? Porque na prática o cartão ele tem, para dar números aqui, em 2020, se eu pegar número de transações de cartão de crédito, mais transações de débito, mais transações de pré-pago, eles representavam cerca de 52% das transações do Brasil. Se você pegar esse mesmo número hoje, está em 35,9%, eu acho. O Pix naquele momento nem existia no começo de 20, mas hoje ele representa 48,5%, dados do primeiro trimestre de 25, que é o último dado disponível. Né? 48,5% das transações hoje são feitas via Pix. Óbvio que quando você olha para número de transações, ela cresce contra o ano. Então, dados, né? No primeiro trimestre, a gente teve 13 milhões de transações de cartão de crédito. Ele cresceu, curiosamente, 13% contra o primeiro trimestre do ano passado, em cartões de crédito, né? Esse componente. Quando a gente pega o Pix, ele cresceu quase 30%. Está em 17 milhões de transações no primeiro trimestre. Então ele cresce, ele já é maior e cresce ainda assim numa velocidade muito maior. Óbvio que a bandeira ela vai ficar preocupada, porque ela falou assim, cara, eu estou perdendo o mercado. E ela tentou ali colocar poxa, vamos colocar dentro da minha estrutura, mas o Banco Central já tem uma estrutura pronta, não precisa disso. Eu achei super assertiva essa forma. Porque do contrário, você começa a colocar lá, e você vai ter o custo o interchange, você vai começar a colocar várias outras coisas que vai tornar o Pix muito caro. Que é exatamente o benefício que o lojista vê. Que é barato, o Pix é barato. E ele tem que ser barato, né? A gente lá na Blumen teve um caso com vocês de ter... primeiro estar com vocês, depois por uma proposta comercial nós fomos para um concorrente direto, nossa aprovação caiu e nós tivemos uma questão de inadimplência, onde era prometido o valor para ser recebido no dia 10, o dinheiro não entrou. Aí foi para o dia 12, o dinheiro não entrou. Eu não esperei o terceiro dia, falei, gente, vamos parar com isso aqui, volta lá, nem conhecia você ou a estrutura, falei, vamos voltar para o anterior, que estava perfeito, e aí a gente só mudou para uma questão na época, uma proposta comercial mais agressiva, a gente negociou, voltou o nosso relacionamento e não me arrependo nem um pouco, porque de fato, como eu disse, né, é a ponta firme do negócio. Eu acredito que ter um executivo é um diferencial. A boa operação é quase uma condição sine qua non, né? Você briga, obviamente, por cliente na proposta comercial, mas a boa operação tem que ser mantida, mas a questão da inadimplência foi um ponto muito relevante para mim. Vocês têm case de cliente que sai e volta? É comum isso? É raro isso? Cara, apesar de ser um mercado ainda iniciante, as pessoas entendendo, apesar de 7 mil, 9 mil clientes, acontece do cara sair e voltar? O que você acredita que seja um dos motivos disso acontecer? Acontece, assim. Mas é muito raro, tá? De fato, muito raro, mas de vez em quando acontece. E aí, geralmente, o que eu percebo o canto da sereia ele vem pro preço. Uhum. E aí você pode abrir quanto caiu de aprovação? Você lembra disso? Ou quanto de conversão? Não vou lembrar de cabeça, mas era relevante a ponto de querer mudar. Os dados que a gente consegue geralmente medir quando o lojista abre, né, é que a nossa aprovação ela é 2 ou 3 vezes maior que e isso gera o quê? Algo se eu aprovo muito mais, só falta o consumidor pagar. Uhum. Então a conversão minha é maior também. E aí a pergunta que fica pro lojista é, poxa, você prefere ter um preço muito mais... não é nem muito mais baixo, geralmente é pouca coisa mais baixa, mas você cai a metade da venda. Da sua aprovação. Óbvio que o meu valor aqui, ele está principalmente na venda adicional. E você, como lojista, você pagar somente para a venda que acontece, isso acaba sendo muito diferente. Uhum. Óbvio que quando eu olho para a comparação, por exemplo, de cartão ou Pix parcelado, a gente tem uma posição de preço até parecida. A diferença é que a gente não traz aqueles pesos de antifraude, de chargeback, de preocupação com outros pontos que você trouxe aqui. Agora, quando eu falo de operador de crédito, acho que a comparação ela deve ser assim, cara, quanto que ele vai trazer de venda adicional?
E isso nós somos, de fato, imbatíveis. A gente traz uma venda bem maior do que qualquer outro concorrente. E é ótimo quando surgem situações... Cases como esse? Então, esses dias um investidor pediu... Falou, poxa, eu queria falar com 3, 4 lojistas que saíram da PagaLeve e voltaram, né? Aliás, que saíram e não voltaram. E eu tive dificuldade de achar. E aí eu falei, poxa, sei quem foi e voltou. Eu achei até um que tinha saído, mas ele tinha deixado de usar o Pix parcelado por outras razões que Modalidade que ele não queria ter. E aí, todas as vezes que eu via alguém voltando, era assim, exatamente o que você trouxe. Cara, o cara toma a decisão de voltar em 30 dias, 60 dias, porque ele percebe na hora... a aprovação caindo, ou algum fato, como inadimplência, enfim, algum fato externo que é muito relevante. E o operador de crédito, ele tem um problema ali, né? Principalmente quando você pega um operador que ele opera com mais parcelas, ele começa a tomar decisão e ele não toma decisão como a gente toma, com todo o gancho de informações que nós temos, e ele vai tomando decisão e ele percebe que a inadimplência está subindo. Como ele é mensal, muitas vezes, ele demora 30 dias para perceber. Aí, quando é 30, 60, 90 dias, ele fala, cara, tem que alterar a dinâmica. A tomada de decisão demorada. Cara, ele já tá carregando 12 meses de inadimplência ali, cara, e aí ele vai condenar a próxima aprovação. O nosso modelo, ele fica o tempo inteiro reavaliando. Então, nesse momento agora que nós estamos conversando aqui, tem pessoas comprando. Tem pessoas pagando as suas parcelas, mas também tem pessoas que estão deixando de pagar. E o motor ele volta na decisão toda hora e fala, cara, poxa, essa decisão que eu tomei aqui ficou inadimplente, cara, deixa eu voltar na decisão original, reavaliar ali o que foi feito e ela corrige. Que é o machine learning. É Exato. A máquina se retroaprendendo. E ela vai. Então a lógica que a gente geralmente trabalha é, se eu entrar num lojista, vamos supor, de vestuário, eu sei que a loja Blumen, ela vende vestuário. Vamos pensar que eu não sei ainda aqui. Uhum. O motor não conhece você ainda. Então ele vai trabalhar com os parâmetros que ele tem. Então ele começa a vir lá que chega uma sunga, você começa a chegar alguns produtos ali, ele começa a entender. Em algum momento, 2, 3 meses depois, ele entendeu o que está rolando. Então ele não é mais o segmento, ele já chega no nível, aí brincadeira à parte, mas não é tão brincadeira assim, porque de fato... Ele chega no nível de SKU que ele começa a entender que a sunga azul da Speedo, ela tem uma inadimplência e a sunga da Blumen, ela tem outra inadimplência e eu começo a provar mais uma menos a outra. E por tamanho, sim, ele é bizarro. Ele entra num nível de SKU, assim, bem preciso. Isso muda a dinâmica do Com jogo. certeza. Então não adianta, quando um operador concorrente chega, poxa, eu tenho uma aprovação mais alta, geralmente quando um lojista vem para mim, tô com uma proposta melhor, eu geralmente devolvo para ele e falo, cara, conversa com quem já saiu. Dá uma procurada no mercado, quem tá lá, porque a melhor propaganda que você pode ter é de alguém que tá lá hoje operando. Eu tive recentemente com um lojista que ele tava com uma ideia, ele falou, poxa, a taxa, né? E no final ele queria uma taxa super baixa, uma aprovação super alta, ele queria sair de um concorrente que tava para entrar conosco, e a taxa que ele queria era uma taxa era praticamente zero. Eu falei assim, poxa, mas eu tô entrando no negócio, eu preciso me remunerar, eu tenho risco, vai ter inadimplência. Eu preciso remunerar o meu motor, remunerar minhas pessoas, eu preciso gerar lucro e pagar o sócio também. Não é uma questão de eu tô te explorando. Eu tenho uma necessidade. Estrutura. Agora, se você está trocando porque a aprovação do cara é muito baixa, eu posso fazer uma taxa muito baixa? Cara, se eu chegar nesse nível, a minha aprovação vai ser... Eu imagino que vai ser melhor do que a dele, mas ainda assim muito baixa. Então eu até, para esse cara, que é um cara grande, até eu sugeri, falei assim, beijo, eu acho melhor a gente fica onde você tá, porque eu não vou conseguir te atender da forma que você espera. Então eu acho que a decisão do lojista ele tem que estar muito mais atrelada a qual é a venda que você vai ter conosco. E eu acho que isso é matador. Até porque você só paga se tiver uma venda, então também tem isso. E qual conselho que você pode dar para esse lojista que ainda tem medo de adotar essa solução, assim? Excelente pergunta. Então, eu vou dar um caso de um lojista, obviamente não vou abrir o nome, mas ele tem uma participação muito grande no Pix à Vista. E ele tinha uma preocupação assim, cara, se eu colocar o Pix parcelado... Porque a lógica diz isso, né? Poxa, se eu colocar o Pix parcelado, o cara que vai pagar no Pix à Vista vai pagar no Pix parcelado. Sim. E não é isso. A gente, por exemplo, fez um teste, a gente tá desenvolvendo um produto lá e a gente colocou dentro do conector do Pix à Vista uma possibilidade do cliente clicar no Pix à Vista e aparecer o parcelado também. E a gente viu uma penetração muito pequena de consumidores ali comprando. O cara que clicou no Pix à Vista já tomou a decisão. Eu vou pagar no Pix à Vista. Então você mudar essa dinâmica no meio da jornada, o cara já tomou a decisão. Você tem que entrar antes, não depois. E aí foi quando se você coloca o Pix parcelado fora dessa jornada, você atende um novo consumidor. O cara que vai pagar no Pix à Vista, ele continua clicando na hora no Pix à Vista e vai pagar.
Então não tem esse medo de perder isso. Agora, você tem o benefício de você atender um consumidor que hoje não compra com cartão de crédito porque ele não tem, porque tem um limite baixo, porque, enfim, todos os motivos que eu comentei aqui. É totalmente no-brainer. Geralmente nós temos integração hoje com todas as plataformas comerciais, as maiores, as grandes, as mais importantes, a gente tem todas. São mais de 30 integrações. Você só paga se usar. Cara, se eventualmente você estiver insatisfeito conosco, cara, desliga. O que eu geralmente não vejo, graças a Deus. Mas aqui a gente tem é muito fácil. Assim, por que não? Eu, em 4 anos, eu só ouvi uma vez um lojista falar assim, eu não gostei do teu produto. Só uma vez. Eu devo ter feito... Não conheceu direito. Mais de 9 mil hoje, mais de, sei lá, 20 mil passaram ao longo do tempo. Esse lojista, ele falou pra mim o seguinte, você acha que eu vendo camiseta ou jeans? Eu vendo dinheiro. E esse lojista hoje não tem mais um e-commerce. Então dá pra entender a lógica. Dá pra entender porque que ele criticou. Exato. Então, assim, o modelo dele era diferente do que a gente estava querendo. A gente tá atendendo o varejo. A gente não é uma máquina de proporcionar crédito para isso. Não é essa a pegada. A gente quer atender o varejista, o consumidor, a gente quer ter essa relação próxima com todo mundo e ajudar o varejo a crescer. O único sinão que eu conjecturava na pergunta é esse. Pô, o cara já vai pagar no Pix, que não vou ter custo, vou ter só o custo daquela transação barata. Ele vai optar pelo Pix parcelado porque ele vai comparar uma com a outra. A PagaLeve, ela não briga com cartão, né? Não é um e ou. Pode ser as duas. Você é mais uma opção para esse lojista. Não tem por que ele não ter, uma vez que ele não está concorrendo no Pix versus Pix parcelado, né? Exato. Eu não comparo a briga... Eu tenho o meu produto de Pix à vista. E a gente muitas vezes compara o antes e depois e a gente percebe que a gente não canibaliza o Pix à vista. Então o Pix à vista ele continua sendo uma vantagem porque o custo é baixo, o lojista quer isso, ele recebe no dia seguinte, isso é muito bom para o fluxo de caixa do lojista. A gente quer que permaneça assim. O Pix parcelado ele entra com uma venda adicional e quando canibaliza, ele pega do cartão de crédito parcelado. É isso. E aí geralmente o lojista vê isso bem. Porque Sim. se o consumidor parcela, vamos pensar o seguinte, parcelou em 4 comigo, são 45 dias. Vamos equivaler isso a mensal. Seria no mínimo em 2 vezes. Mas aí seriam 30, ele vai receber em 30 e 60. Eu pago tudo em 30. Com taxas similares ao do cartão. Quer dizer... Sem chargeback? Sem chargeback, sem antifraude. É totalmente no-brainer. Assim, porque a pergunta é por que não, né? Não tem o porquê. Não tem então é o porquê não. Exato. E isso nos ajudou muito a crescer. Então a gente tem essa vantagem aí de ter um ambiente muito favorável para o Pix parcelado. E você comentou sobre ser um parceiro do varejista. Para quem é a PagaLeve? No universo de 9 mil clientes, 7 mil clientes, 3.500 ativos com recorrência. Você falou mercado, você falou farmácia, você falou varejistas de moda, você falou varejistas semi-joias e, enfim, outros. Quem é um possível cliente da PagaLeve no universo direcionado? Eu diria que todo mundo que tem um e-commerce hoje é um potencial cliente de Pix parcelado. Óbvio que você tem alguns limites. Então, por exemplo, se um ticket médio muito alto, o ideal é que haja um financiamento para esse cara. Eu não vou conseguir atender ele bem. Então, na prática, eu tenho 2 produtos, o quinzenal, que são 4 vezes de 15 dias, 0, 15, 30 e 45, e tem o mensal que eu vou hoje até 12 vezes. Então, 12 vezes mensal eu tenho um limite. Então, eu diria que até uns 7 mil reais de ticket médio eu atendo bem. A partir dali, o ideal seria trabalhar com soluções ali de financiamento mesmo. Então, se o operador trabalha com moto, com carro, definitivamente não é o meu... eu não consigo atender ainda essa solução. Agora, qualquer um que opera com um ticket médio normal, né, a Associação Brasileira de E-Commerce, ela traz um dado lá que o ticket médio está girando na casa de 350, 400 reais ali. Assim, todo mundo que opera até, diria, R$1.000, ele é muito, 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 muito forte a nossa atuação com o quinzenal. O mensal, ele é muito bom a partir de 500 mil reais ali até uns 6, 7 mil. Ninguém vai querer parcelar 5, 6 mil reais em 4 de 15 dias. Então você tem uma diferença ali que a gente geralmente estuda quando o lojista quer entrar. A gente de vez em quando direciona para o quinzenal, de vez em quando para o mensal, de vez em quando coloca os dois, dependendo da forma do ticket médio. Né? Que é? A Sharon perguntou, trouxe o gatilho de falar sobre varejo físico e a gente vem conversando em off, né, sobre
a visão da PagaLeve para esse varejo físico, como diminuir a ruptura, a fricção na hora do pagamento. O que são os próximos pensamentos, os caminhos que a PagaLeve vem pensando para o próximo trimestre, semestre, os próximos anos em relação à evolução do Pix parcelado, do varejo físico, de abranger novas operações? O que é pensamento de futuro de vocês? Hoje a gente está muito focado no e-commerce. Então, acho que tem... A gente já discutiu internamente, será que a gente expande para fora do país? Será que... A gente quer hoje operar o e-commerce brasileiro, né? Então, a gente está estudando o mundo físico. Eu imagino que é uma coisa que é inevitável chegar lá. Então, hoje, 9% da venda no Brasil, ele é 9,5% ele está dentro do e-commerce. Então, nós estamos falando de 91% ali de transação que é no mundo físico. É muito grande, mas ele é muito complexo. Ele requer logística, requer a presença física. Cara, o Brasil é muito grande, é um continente quase. Então, esse passo ele gera complexidade diferente ali. Eu acho que é inevitável a gente chegar lá, mas hoje o nosso foco completo ele é no e-commerce. Trazendo um viés, você, um mês e meio atrás, 2 meses atrás, quando a gente estava se falando, você estava na China. Você pegou um avião, foi lá para conversar com vários players que são hoje ou leads, prospects ou clientes de vocês. E a gente sabe que a China está, as pessoas falam, né, 50 anos na frente do Brasil, 20 anos na frente do Brasil, 20 anos na frente dos países subdesenvolvidos em relação a consumo, ecossistema, meios de pagamento. Lá tem paga pela palma da mão, paga pela íris. Muita coisa vem chegando para o Brasil. O que você viu lá na China que você voltou trazendo para a PagaLeve e falou assim, cara, essa é uma baita solução. O varejo lá é muito mais evoluído nisso. Agora é muito mais um papo, uma ideia de olhar de futuro, veio do futuro para o passado. O que você acha que vai caminhar o varejo no seu ponto de vista ou da PagaLeve? Acho que a questão da fricção, acho que ela continua sendo a grande agenda, né? Então... hoje a discussão de trazer, ou até as discussões que o Banco Central tem trazido a respeito de PIX parcelado, o agendado garantido. Então ele tem também esse viés, mas quando a gente olha para o varejista chinês, ele tem, e aí uma conversa, o aprendizado que eu tenho não está exatamente na loja, ele está na conversa com o lojista. As conversas mais desafiadoras e com mais nível de detalhe que eu já tive na minha vida dentro da PagaLeve foi com os chineses. Eles são muito profissionais. Eles estão preocupados com o dado. O dado. E aí quando eu vou... E eu falo com grandes lojistas brasileiros, eu não vejo... óbvio que tem essa preocupação também, mas eu diria que nós estamos ainda... A gente precisa aprender com eles. E eles têm um nível de entendimento das soluções de e-commerce ou do... Não é à toa que eles têm alguns dos maiores marketplaces do mundo são chineses. Sim. Não é à toa. Não é só uma questão de preço. É uma questão de entendimento, uma questão de engajamento, uma questão de entender a lógica do consumidor, entender o dado preciso. E isso é bem... Eu acho que é talvez o principal aprendizado. Em termos de novidade que eu vejo, eu vou dar um exemplo de um operador que a gente visitou. E ele... Uma coisa que parece... O cara é um operador de crédito, ele falou, eu lancei um satélite. Eu falei assim, por que você lançou um satélite? E ele foi me explicar que, poxa, ele atende financiamentos para fazendas, então ele tem mapeado as terras da China. Caraca. E ele sabe por inteligência artificial qual é a qualidade daquele terreno, e ele sabe o que planta e o que não planta, e ele sabe se o fazendeiro chega lá e fala, cara, essa é a minha propriedade, ele trava aquele limite da propriedade, ele já tem ali na hora qual é a qualidade do solo, quanto ele consegue plantar, quanto ele consegue vender, qual é a receita que ele vai gerar, qual é o lucro que ele vai gerar, quanto ele pode emprestar e quanto ele vai ter. E ele ainda tem a capacidade de travar aquela plantação para ter para ele como garantia. A garantia do crédito. E na hora que ele falou isso, eu pensei, esse cara é tão óbvio. Mas assim, é tão sofisticado que eu tenho uma dificuldade de ver hoje qualquer operador de crédito que opera nessa profundidade... chegando nesse nível. Então eu acho que a gente tem muita coisa boa do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de dados, de como ainda trabalhar dados, eu acho que a gente ainda tem muito que aprender. A gente fala muito sobre isso, que a gente sempre tem uma plataforma, algum sistema de você ter os dados do cliente, consumo, que a gente tem todos esses dados, mas a gente não tem esse olhar de analisar e usar os dados de fato a favor, ter inteligência dos dados. Aí o Michel sempre brinca, vira um bando de dados e não um banco de dados,
que vai desde a forma de consumir, a comportamento, até a tudo que eu acho que ainda falta muito na moda, então eu sinto muito isso, assim, porque a gente vai fazer uma coleção olhando pro retrovisor, mas muito superficial. E você tem essa informação ali, só não tem com essa inteligência de analisar. Do que dados. É, muito mais filho. Fala assim antes. Ver o que vai ser. Tem um negócio que a gente, genuinamente, você falou um pouquinho sobre atendimento, né? E a gente personaliza isso. Então, para os lojistas que são um pouco maiores, até que tem essa agenda disponível também conosco, a gente faz uma reunião que chama de Business Review. O que é? A gente faz uma reunião com esse lojista, a gente mostra dados, insights, que é um nível de detalhe que muitas vezes o lojista fala assim, caraca, eu nunca recebi isso de ninguém. Nenhum adquirente me procurou para fazer isso. A gente vai lá e mensalmente apresenta. E isso muda muitas vezes a dinâmica do varejo. Até do ponto de vista de autoridade, que nós sabemos o que estamos falando, e também de ajudar o lojista. Eu falo, cara, por que você não coloca aqui determinado produto adicional? Veja isso, mude aquilo. E muitas vezes o lojista ele olha e fala assim, caramba, é um tratamento diferente. Quando a gente montou a equipe, minha premissa era, cara, eu não quero ninguém que venha de financeira. Foi essa. Eu falei, cara, eu quero todo mundo que venha do varejo. E aí o time comercial ele veio do varejo. Porque eu falei, cara, eu quero uma linguagem do varejista. Eu não quero essa linguagem financista. Óbvio que a gente é uma fintech. Então a gente tem também uma linguagem financista. Faria Limer. Mas a gente, na prática, a gente traduz isso para que o varejista consiga entender, ouvir e a gente saber a dor dele e atuar na dor que ele tem. Realmente sente. Exato. Se todo mundo que tem um e-commerce hoje é um potencial cliente da PagaLeve, eu vou trazer uma indagação, já que você está aqui com a gente, e uma informação para quem quiser conhecer mais vocês. A primeira é mais fácil. Quem está assistindo a gente aqui e por livre e espontânea vontade, enquanto ouve o podcast, está caminhando na esteira, dando um miguezinho na esteira, está ouvindo a gente, está no carro, indo para o trabalho, voltando do trabalho, ou está arrumando a casa, que são os 3 pontos onde as pessoas mais escutam o podcast, já entrou enquanto conversa aqui na PagaLeve, já procurou alguém lá. Como é que esse cliente faz para se tornar cliente de vocês? Procura no site, vocês deixam um contato, a gente pode deixar aqui nos comentários, né? Pode botar QR Code na tela. Nosso QR Code na tela a gente coloca também. Com quem deve falar, como é que fala. E já que você está aqui, puxando a sardinha para o nosso lado, o ouvinte do podcast ou amigo do varejo que faz parte do ecossistema que a gente constrói, eu queria que você trouxesse uma condição especial ou uma oferta especial da PagaLeve que a gente vai falar, pô, vai valer a pena testar a PagaLeve, o varejo é cheio de dores, vamos tirar uma delas. O que você pode oferecer de diferente pra gente? Maravilha, obrigado. Michel, acho que é excelente a ideia e é sempre bom ver, você sempre me provoca nisso. Pô, eu tem acho que ser ótimo. bom. O varejista ele precisa ser ajudado muitas vezes. Né? A gente vai colocar dentro dos comentários aí qual que é o e-mail que pode ser procurado. Né? Tem a página www.pagaleve.com.br. E a gente vai proporcionar aqui 30 dias grátis, sem taxa de... Agora sim. Exato. Pelo período de 30 dias, né, para todo mundo que vier assinar e ativar conosco até o dia 30 de setembro de 2025. Beleza. Então, tem que colocar 2025, né, fica gravado. Vai ficar para sempre. Esse episódio vai ficar gravado para sempre. Mas a gente... Eu acho que é muito importante. Eu acho que a tua audiência é muito importante. São pessoas muito preparadas e preocupadas com isso, então a gente proporciona aqui 30 dias. Então que fique claro. Vamos deixar registrado você, nosso ouvinte daquele podcast, você tem 30 dias de graça na PagaLeve, então acessa aqui, entra em contato. Se não conseguiu no link, qualquer coisa, vai no direct, naquele podcast, a mim, no Michel, que ganhou esse presentaço aqui. A PagaLeve proporcionou isso pra gente aqui, você que tá ouvindo, a Sharon mencionou bem, se não conseguir um contato direto, pode me mandar um inbox no Instagram. Quem tem meu WhatsApp pode mandar um WhatsApp, eu direciono pro Zuca, pra Lu, para o time lá. O atendimento já é especial, se falar que é com a gente, agora com a proposta melhor ainda. Então vai ter um QR Code aqui na tela, vamos botar um QR Code. Acho que esse episódio vale também de colocar uma marca d'água da PagaLeve durante todo ele, para que você assimile ainda mais essa marca parceira do nosso podcast e do ecossistema de varejo como um todo. Quando a empresa se propõe a trazer varejista para dentro do negócio, né, do seu corpo de direção, como o Zuca veio do varejo, entende o varejo com outro olhar, eu acho que é diferente o tratamento. Né? Não é um banco só por ser, enfim, a instituição financeira que rege, mas é alguém que se predispõe a ajudar a gente a fazer as duas coisas que eu mais acredito no varejo, que todo varejista acorda pensando: vender mais e gastar menos.
na dinâmica do resultado, lucro é receita menos despesa. Então, se você majora a receita e diminui a despesa, você vai ter mais lucro no seu bolso. Zucca, chegando aqui no final do nosso episódio, que foi com muita informação, né? Foi quase um episódio educacional, eu diria assim, né? A gente, obviamente, fala de produto, fala de serviço, fala de empresa, mas eu acho que foi pegando uma brincadeira, um jogo de dados assim muito relevante para o varejo. A gente vive uma época tarifaço, taxação, taxa o Pix, não taxa, muda governo, não muda. É uma dinâmica com cada dia uma notícia diferente. Eu acho que quanto mais informação a gente trouxer para o varejista e maneira dele vender melhor, é um dos grandes propósitos que a gente tem aqui no podcast. Queria que você deixasse uma mensagem para esse varejista, deixasse uma mensagem da Paga Leve para a gente, no intuito de propor essas ideias, ou como você falou, às vezes tem um reporte que vocês fazem, fizeram alguns, me mandaram inclusive. Como é que você deixa essa mensagem para esse varejista hoje, em pleno, a gente está gravando no final de 2020, segundo semestre de 2025, para esse segundo semestre que a gente está vivenciando? Legal. O varejista ele tem um desafio, né? Tá fácil a vida, né? Então, nós temos desde guerra na Ucrânia. Se pegar os últimos 4 anos e falar assim, guerra na Ucrânia, caramba, já tem 4 anos. Uhum. Mas a gente vai pegando uma série de coisas ali, de taxas mais altas, inflação que começa a entrar na nossa vida. A gente percebe movimentos de economia mesmo que são desafiadoras. Então é muito importante que o lojista ele tenha condição de ter parceiros que ajudam no dia a dia, que entendam do varejo, entendam da dor dele e consigam proporcionar ferramentas que de fato ajudem, não é só discurso. Então, nesse aspecto, o que eu diria pro varejista poxa, ele ter controle total do seu e-commerce, entender bem as suas dinâmicas e colocar os meios de pagamento que de fato atendam a vida dele. Então, muitas vezes a gente vê operadores até bancos, muitas vezes chegando com algumas soluções que não são aquelas que são bem resolvidas para aquele e-commerce. A PagaLeve ela tá ali ela se propõe a ajudar no sentido de trazer um novo meio de pagamento, de proporcionar parcelamento sem a necessidade de ter um cartão de crédito, de poder ajudar do ponto de vista até de fluxo de caixa o lojista, porque ele tem uma condição que é diferente no sentido de você parcelar, mas receber como se fosse um Pix à vista, por exemplo. Um cartão de crédito à vista, né? Mas também tendo condições de antecipar, que é o que a gente costuma fazer. E com ferramentas que são bem diferentes daquelas que a gente vê tradicionalmente. Então a gente tem ferramentas de copayment, ferramentas de mesmo consumidores que eventualmente não são aprovados, conseguem parcelar conosco, e também tem ferramentas que conseguem transacionar, oferecer Pix parcelado para aquelas transações de cartão de crédito que hoje não conseguem ser aprovadas, né? Então a gente também consegue oferecer nesse aspecto. Então a gente tem uma gama bem completa de produtos que podem ajudar o varejista e a gente se coloca à disposição. É um prazer poder ajudar cada vez mais o varejista brasileiro. Pô, muito bom, Zucca. E eu tenho vários amigos que ou são do varejo ou veem o varejo de fora e falam assim: o e-commerce é muito bom, você não tem boleto de shopping, você não tem time, você vende muito mais rápido, a margem é muito maior. Cuidado com essa análise. A gente, obviamente, não tem o boleto do CTO do shopping, também não tem equipe gerente, estoquista, vendedor, como uma loja física tem, mas existem vários custos ali. É um P&L bem complexo. Você tem agência, tem o Ads, o custo do clique cada vez mais caro. Você tem uma série de linhas ali e olhando cada uma delas, no viés pagamento, tem taxa de cartão, tem aprovação, tem chargeback, tem o RiskFi lá, né, a análise de risco. Tem vários compositores ali naquela última linha, antes que precedem o EBITDA, que vale a pena você olhar afinco, com lupa, e muitas vezes você pode estar melhorando a sua taxa de aprovação, tirando alguns desses custos, como chargeback, como aprovação de risco do cartão, através de um bom parceiro, de uma boa empresa, séria, comprometida, com compromisso financeiro, com compromisso também de ser uma autoridade em ajudar o varejista a vender mais e gastar menos. Esse episódio foi um episódio com muita informação. Eu queria deixar aqui meu agradecimento público a você, a equipe, a Lu, a todo mundo que nos atende dentro da PagaLeve, e dizer para você que está ouvindo a gente até aqui que vale a pena você conhecer, vale a pena você implementar. De fato, não tem senão. Você vai ter uma boa solução parceira do seu negócio. E nós aqui do podcast Aquele Podcast, pedimos que você
Pedimos que você siga a gente, não só aqui na nossa rede social, no nosso YouTube, no nosso Spotify. Os episódios que são gravados aqui são sempre trazendo o melhor de conteúdo, de insight para que você engrandeça o seu negócio. Se você chegou aqui, além de 30 dias de graça de MDR para você testar a Paga Leve, você também tem desconto na Tem Blumen. 10% de desconto em todo o site da Blumen, botando código aquele podcast. Ativa o sininho. Ative o sininho, curte, compartilha, comente, fale quem vocês querem ver aqui com a gente, contando, compartilhando história. E agradecer, né? E quem Mais quiser uma vez. encontrar você no Instagram e nas redes, Meu Instagram é sharon.azuai. o meu é @michel.tawil. Zuca tem Instagram? Eu não tenho Só Instagram. Família, só Só da fechadinho. família, exato. O Instagram da Paga Leve é Sim, @pagaleve. Pagaleve, exato. Então, gente, o site da Paga Leve está aqui embaixo, o Instagram deles também está aqui embaixo, o QR Code de acesso. Fica esse grande convite para que você conheça e obrigado pela sua audiência. Até semana que vem. Valeu!